Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história começa com risadas cruéis, mas termina em um silêncio que ninguém esperava. O que parecia apenas zombaria vai revelar quem realmente estava observando tudo. Fique até o final e veja o momento em que a injustiça é interrompida da forma mais inesperada. A rua estava movimentada naquela tarde, com pessoas indo e vindo sem prestar muita atenção ao que acontecia ao redor. Entre passos apressados e conversas superficiais, uma mulher pobre tentava atravessar a calçada carregando uma sacola quase vazia. Suas roupas gastas e o semblante cansado denunciavam uma vida marcada por dificuldades constantes. Ainda assim, ela seguia em silêncio, tentando não chamar atenção. Foi nesse momento que as risadas começaram. Um pequeno grupo, bem vestido e despreocupado, parou ao vê-la tropeçar levemente no meio do caminho. O erro foi pequeno, mas suficiente para virar motivo de zombaria. Comentários surgiram rapidamente, acompanhados de gargalhadas altas que ecoaram pela rua. Alguns apontavam, outros riam com desprezo, como se aquela mulher não fosse alguém real. Para eles, a situação parecia engraçada demais para ser ignorada. A humilhação se espalhava de forma leve para quem ria, mas pesada para quem a recebia. A mulher sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça baixa. Ela tentou continuar andando, fingindo que não ouvia. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. As palavras ditas atrás dela eram cruéis, mas o tom de diversão tornava tudo ainda mais doloroso. Não era apenas o que diziam, mas o prazer que sentiam ao dizer. Pessoas ao redor perceberam a cena. Algumas diminuíram o ritmo para observar melhor. Outras fingiram não ver. Poucas demonstraram qualquer reação. A indiferença se misturava às risadas, criando um ambiente em que a humilhação parecia aceitável. Um dos homens imitou o jeito dela andar, arrancando novas gargalhadas do grupo. Outro comentou que aquilo era o destino de quem não se esforça. As palavras carregavam julgamento e ignorância, mas eram ditas com convicção suficiente para convencer quem já queria rir. A mulher parou por um instante. Respirou fundo, tentando se recompor. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente enxugou com a manga da roupa. Não queria chorar ali, diante de todos. Já havia aprendido que demonstrar dor só atraía mais desprezo. Enquanto o grupo se divertia, algo diferente começava a acontecer alguns passos atrás. Um homem observava tudo em silêncio. Ele não ria, não comentava, não gravava. Apenas via. Seu olhar percorria a mulher, depois o grupo, depois as pessoas ao redor. Ele permanecia imóvel, mas sua presença era firme. Não demonstrava pressa nem hesitação. Cada gesto, cada palavra lançada contra aquela mulher parecia ser registrada com atenção. Não havia raiva em seu semblante, mas uma profunda seriedade. A mulher sentiu algo estranho no ambiente. Mesmo sem olhar para trás, teve a sensação de que não estava completamente sozinha. O ar parecia mais pesado, como se algo estivesse prestes a mudar. Ainda assim, as risadas continuavam. Um dos homens deu um passo à frente, aproximando-se mais dela. Disse algo ainda mais ofensivo, arrancando aplausos do grupo. A cena já não era apenas zombaria, era exposição. O riso se tornava mais alto, mais confiante. Foi então que o homem que observava deu um passo à frente. Apenas um. Ainda assim, o som das gargalhadas começou a perder força. Algumas pessoas perceberam sua presença e sentiram um desconforto inexplicável. Algo naquele gesto simples mudou o clima ao redor. Ele não falou nada naquele momento. Apenas se colocou ali, visível. Sua postura não era agressiva, mas carregava uma autoridade difícil de ignorar. O grupo ainda tentou rir, mas o som já não tinha a mesma leveza. A mulher levantou lentamente o olhar. Seus olhos encontraram os dele. Não houve palavras, apenas um silêncio carregado de significado. Pela primeira vez desde que as risadas começaram, ela não se sentiu diminuída. E enquanto muitos ainda não entendiam o que estava acontecendo, o riso começava a enfraquecer. Porque Jesus havia dado um passo à frente. O silêncio começou a se espalhar lentamente pela rua, substituindo as gargalhadas que antes dominavam o ambiente. O grupo que ria ainda tentava sustentar a postura, mas já não parecia tão confiante. Alguns desviaram o olhar, outros cruzaram os braços, sentindo-se observados de uma forma diferente. Jesus manteve-se firme, sem elevar a voz ou fazer gestos exagerados. Seu olhar percorria cada rosto com calma, como se enxergasse além das palavras ditas. Aquela serenidade incomodava mais do que qualquer confronto direto. Era difícil sustentar o riso diante daquela presença. Ele então falou,
com voz clara e tranquila, perguntando por que achavam aceitável rir da dor alheia. A pergunta não veio acompanhada de acusação, mas de verdade. Nenhum deles respondeu de imediato. O silêncio tornou-se pesado. Um dos homens tentou minimizar a situação, dizendo que era apenas uma brincadeira. Jesus respondeu que brincadeiras não ferem, mas humilhações sim. Disse que o riso que nasce da dor do outro revela muito sobre quem ri. As palavras atingiram com precisão. A mulher permaneceu parada, ouvindo tudo com atenção. Seu corpo ainda demonstrava tensão, mas algo começava a se transformar dentro dela. Não era esperança plena, mas o início de um alívio. Alguém estava colocando palavras onde antes só havia desprezo. Pessoas ao redor começaram a se mover. Alguns espectadores sentiram vergonha por terem assistido em silêncio. Outros se aproximaram, tentando entender melhor o que estava acontecendo. A rua já não parecia apenas um lugar de passagem, mas um espaço de confronto. Jesus se voltou para a mulher e perguntou se ela estava bem. A pergunta simples rompeu a dureza do momento. Ela respondeu com um aceno tímido, sem conseguir falar muito. Ainda assim, aquele gesto foi suficiente para que se sentisse vista. O grupo que ria começou a se dispersar lentamente. Um deles abaixou a cabeça. Outro deu um passo para trás, evitando contato visual. A confiança havia desaparecido. O riso já não tinha força para continuar existindo. Jesus afirmou que nenhuma pessoa deve ser tratada como menos importante por causa de sua condição. Disse que a dignidade não depende de roupas, dinheiro ou aparência. Cada frase parecia desmontar as justificativas silenciosas que sustentavam aquela zombaria. A mulher sentiu os olhos marejarem novamente, mas agora por um motivo diferente. Não era apenas tristeza, era reconhecimento. Suas mãos tremiam menos. Seu olhar estava mais firme. Algo dentro dela se reorganizava. A multidão observava em absoluto silêncio. Alguns pareciam tocados profundamente. Outros apenas refletiam. O momento não era barulhento, mas intenso. Não havia necessidade de gritos para que todos entendessem. Jesus continuou falando, dizendo que quem se alegra com a humilhação alheia precisa rever o próprio coração. Suas palavras não excluíam, mas confrontavam. Não ofereciam fuga, apenas verdade. O grupo já não ria. O riso havia sido substituído por constrangimento e reflexão. O que começou como diversão agora se tornava um peso difícil de carregar. Cada um ali sentia isso de maneira diferente. A mulher respirou fundo e ajeitou a sacola em suas mãos. Pela primeira vez desde que tudo começou, conseguiu se manter ereta. Não por orgulho, mas por respeito próprio que começava a ser restaurado. Jesus deu um pequeno passo para trás, permitindo que o silêncio fizesse seu trabalho. A verdade havia sido dita. Agora, cada um precisava lidar com ela. Enquanto o riso já não existia mais, todos aguardavam o que viria a seguir, sabendo que aquele momento ainda não havia terminado. Jesus permaneceu em silêncio por alguns instantes, permitindo que o peso do que fora dito se acomodasse no coração de todos. Não havia pressa em concluir nada. A rua estava quieta, como se aguardasse uma decisão coletiva que não precisava ser anunciada em voz alta. A mulher observava ao redor com atenção. Os rostos que antes riam agora evitavam seus olhos. Alguns demonstravam arrependimento, outros desconforto. Nenhum deles parecia disposto a continuar a zombaria. O ambiente havia mudado de forma irreversível. Jesus voltou-se para ela mais uma vez e disse que sua vida tinha valor, independentemente da forma como o mundo insistia em tratá-la. Falou que ninguém ali tinha autoridade para diminuir quem já carregava tanto peso. Suas palavras não eram exageradas, mas firmes o suficiente para permanecer. A mulher sentiu um nó na garganta. Não respondeu de imediato. Apenas assentiu levemente, segurando com força a sacola que trazia consigo. Pela primeira vez naquele dia, ela não sentia vergonha de estar ali. Sentia-se inteira. Algumas pessoas da multidão começaram a se aproximar. Uma delas ofereceu ajuda. Outra pediu desculpas em voz baixa. O que antes era plateia agora se tornava participante. A indiferença dava lugar à responsabilidade. O grupo que iniciou as risadas se afastava aos poucos. Não havia ordens, nem expulsão. Apenas a impossibilidade de permanecer diante da verdade revelada. O riso havia desaparecido completamente, substituído por silêncio e reflexão. Jesus afirmou que atitudes revelam mais do que palavras. Disse que o modo como alguém trata o mais fraco expõe aquilo que carrega por dentro.
A rua inteira parecia ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a consciência. A mulher respirou fundo e deu alguns passos à frente. Seu caminhar ainda era lento, mas agora tinha firmeza. Não precisava provar nada a ninguém. O que precisava já havia sido restaurado dentro dela. Jesus começou a se afastar, tão discretamente quanto havia chegado. Não buscava atenção, nem reconhecimento. Algumas pessoas tentaram segui-lo com o olhar, outras com o pensamento. Sabiam que algo essencial havia acontecido ali. Antes de desaparecer entre as pessoas, Jesus voltou-se brevemente para a mulher e assentiu. Não era despedida, mas confirmação. Ela não estava sozinha, nem esquecida. Nunca esteve. A rua retomou aos poucos seu movimento comum, mas ninguém ali era exatamente o mesmo. Quem riu agora carregava um peso novo. Quem se calou, uma lembrança incômoda. Quem foi defendido, uma dignidade restaurada. A mulher seguiu seu caminho, com passos simples, mas seguros. Não tinha respostas para tudo, nem soluções imediatas. Ainda assim, algo fundamental havia mudado. Ela sabia o seu valor. Alguns comentaram aquela cena por dias. Outros prefeririam esquecer. Mas no fundo, todos sabiam que haviam presenciado algo raro. Um momento em que a injustiça foi interrompida sem violência, apenas com verdade. O riso, que antes ecoava sem culpa, não voltou. Porque quando Jesus deu um passo à frente, ele morreu onde nasceu, na falta de compaixão.